E no Corujão Mar Azul de hoje nós vamos estar com ele, Gabriel Volpi, que é arquiteto urbanista, especialista em gestão pública, com ênfase em educação. Gabriel, uma honra te receber hoje aqui Fábio, obrigado no Corujão Mar Azul. para falar desse projeto tão bonito. Que bom, querido, que bom. Arque Nova Escola, esse é o teu projeto inovador, um projeto que com certeza contribui bastante, tá? Gostaria muito de conhecer um pouco mais sobre o Gabriel. Certo. Gabriel, o que você, quando você fala, nós tivemos a oportunidade de conversarmos assim, o Gabriel estudante inovador que queria revolucionar, foi assim mais ou menos que aconteceu? Isso, como começou o projeto, assim, no caso, sim. né? Eu estudei em escola pública da primeira série ao terceirão, né? E a escola que nós estudávamos era Manuel Henrique de Assis, em Penha, e ela teve um período que ela ruiu. Então, quando ela ruiu, nós fomos estudar numa escola que era na frente de um mercado, ele era um galpão, na verdade, onde as nossas salas eram feitas de compensado, não tinha teto, a gente escutava todas as salas, não tinha porta, muitas não tinha quadro, e aquela sala que a escola que a gente falava, não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. O melhor era a educação que ela podia oferecer, né, claro. E ali eu comecei a ver a necessidade, quando eles perguntavam o que você queria ser quando crescer, eu comecei a idealizar esse sonho de ser arquiteto e trabalhar pela educação. Então, quando eu me formei, que eu fui para outra cidade, estudar, me formei e voltei a morar em Penha, eu comecei a entender realmente que o meu papel, a minha profissão, que vinha dessa inspiração, eu poderia fazer algo pelas escolas. Foi aí então que eu criei o projeto Arque Nova Escola, que é a junção de arquitetura, inovação e escola, e fui trabalhar dentro das escolas, criando essa educação, esse pensamento que o projeto desenvolve para gerações futuras, né? É interessante, sabe por quê? Analisa mais ou menos assim. As pessoas se formam e querem logo ganhar seu dinheiro, trabalhar, lógico que é importante isso na vida da pessoa, mas se preocupar em ajudar escolas a mudar espaços dentro de escolas, isso é uma coisa inovadora realmente, e o Arque Nova Escola, ele demonstra isso. E os desafios, Gabriel, que você enfrenta nesses projetos para dimensionar isso, para fazer realmente isso acontecer? Então, o primeiro projeto, que ele foi em 2017, né, eu sempre falo que era a ideia de alguém que queria fazer algo pelo mundo, né? Tem muitos movimentos hoje que envolvem educação, transformação e inovação, como o Social Good Brasil. E eu ouvi em uma palestra de online de um rapaz que ele falou assim, muitas pessoas pensam em ganhar dinheiro para um dia poder fazer a diferença. E nessa palestra ele falou, por que você não pode fazer isso ao mesmo tempo? Continuar a sua vida e dedicar parte dela também ao outro, porque isso pode voltar para você de alguma forma. Então, quando eu estava começando o projeto Nova Escola, como eu falei, era só a ideia de um arquiteto. Então, os primeiros desafios eram como que a gente ia fazer, como ia criar o esqueleto desse projeto, que diferença que a gente poderia fazer. E eu fui entendendo, a partir do momento que eu entro em uma escola, que não é só um espaço que eu ia projetar como arquiteto, mas eram os sonhos, as necessidades de todo esse corpo docente, de todos os professores, que a cada dia a gente vai conhecendo, entendendo, principalmente esses desafios que você está falando. Então, em todo projeto quando eu inicio, né, a gente busca entender quais são as realidades das escolas. Então, nós já pegamos escolas que estavam em contextos sociais entre facções, por exemplo, que tinham essas facções que interferiam na rotina da escola. Nós também temos escolas que estavam em reforma e tinham alguma dificuldade no espaço de socializar. E também a necessidade dos alunos poderem fazer alguma coisa pela escola e o quanto isso também podia fazer por eles, né? Eu acho que esses são os nossos principais desafios. O gostoso de tudo é quando você vê o Gabriel no meio dos alunos, na realidade você não vê o arquiteto Gabriel Volpi, você vê o Gabriel aluno, porque realmente você incorpora aquele momento ali, é bem gostoso. Tá? Quem teve a oportunidade de observar um pouco o seu trabalho, você veste a camisa, realmente você faz a coisa acontecer. E assim, Gabriel, em relação a lidar com alunos que, a gente sabe que tem aqueles alunos que têm aceitação, tal, que realmente querem desenvolver alguma coisa, tem aqueles que são meio, que não querem se enganjar, realmente não querem participar, e como é que você faz para fazer com que, despertar nesse aluno, nessa criança, o desejo de participar, realmente se envolver com aquilo que você quer, que você já dimensionou dentro da tua mente, entendeu? E você quer mostrar para ele que, na realidade, quem ganha com isso é ele. Então, assim, uma das frases do nosso projeto, né, que é oportunizar asas aos sonhos e sonhar, é o que nos dá esperança por um mundo melhor.
Então, quando você dá a oportunidade para aquele aluno de fazer a diferença, ele começa a ter mais pertencimento da escola, ele começa a se integrar e ele mesmo começa a querer buscar essa mudança na rotina, no dia a dia dele, ele vai vendo essa importância. Então, o projeto, quando nós determinamos com a Secretaria de Educação quais escolas vão participar, é, em primeiro momento, definir quais turmas precisam de um projeto diferenciado, que venha para trazer vida, que venha para movimentá-los, né? Então, dentro de várias histórias que a gente conversou um pouquinho antes ali do projeto, né? A gente vê que a escola às vezes fica um ano trabalhando com aquele aluno, tentando buscar. E quando nós entramos com um projeto que dá uma oportunidade dele fazer a diferença, né? A gente vê que às vezes ali a gente tem normalmente 16 encontros, 45 minutos, então em 12, 20 horas que eu estou dentro da escola, a gente já conseguiu transformar pelo menos um pouco esse aluno. Muitas vezes, os grandes desafios que a gente encontra não estão só em como transformar aquele aluno, mas como aquele aluno vai se incluir com os outros e se sentir parte de um grupo. Então, uma das estratégias que a gente usa, né, são as dinâmicas de grupo e que os alunos trabalhar numa linguagem que é deles. Então, quando a gente traz o termo startup, que eles não estão trabalhando em grupo, mas eles estão aprendendo a vender uma ideia. Então, quando a gente traz o processo que se chama hoje, dentro de uma startup, de Zero to Hero, de vender uma ideia, e traz algo mais lúdico, trazendo o exemplo do Peter Parker, como ele se transformou em um herói, como esses alunos vão ser o herói da sua cidade ou da sua escola, começa por ali a grande transformação de cada aluno. Eu sou a mudança que quero ver no mundo. Esse é um dos temas que nós usamos no projeto na EJA, né, em Balneário Pissarras, em 2018, né, que todo ano tem um tema. Então, em 2018, esse foi um dos temas. Esse ano o tema é Brasilidade, então nós começamos a trabalhar a identidade da cidade, porque o projeto em 2017, 2018, 2019, ele foi focado para dentro da escola. E depois nós tivemos um período de pandemia, onde os alunos ficaram muito em casa. Então, o desafio, quando nós voltamos no ano passado, em 2022, foi como fazer com que esses alunos vissem, além da sua escola, o mundo que está lá fora. Então, além deles proporem ações para a sua escola, eles começaram a pensar a cidade. Então, esse ano, principalmente, o tema foi Brasilidade, onde nós tentamos buscar as identidades, o que eles entendiam e qual que é a visão deles das cidades. Né? Esse ano foi um grande desafio também, porque foi o primeiro ano que os dois municípios vizinhos, Penha e Balneário Pissarras, vão trabalhar em conjunto, vai ter um desafio e vão fazer um intercâmbio entre municípios. Que o projeto ele começa com uma palestra sobre mudar o mundo para melhor e os alunos mesmo propõem ações para melhorar a própria escola ou o município. E no final eles fazem um intercâmbio visitando a outra escola, entendendo as necessidades, os problemas da outra escola e vendo o que a outra escola pensou dos seus espaços, quais espaços que eles resolveram formular, que é a grande surpresa do projeto todo. Gabriel, e a aceitação desses jovens? Porque a gente sabe que é sempre um desafio, né? Trabalhar com adolescentes, trabalhar com crianças, trabalhar com jovens que estão ali, eles têm o mundo deles, têm o universo deles. De repente chega o Gabriel, cheio de ideias novas, cheio de mudanças. Ei, eu tenho um projeto para vocês, tenho um desafio, vamos colocar em prática. E como é que você vê a aceitação deles para realmente vestirem a camisa e promoverem a mudança, tá? Que é necessária naquele ambiente? Então, assim, primeiro, acho que qualquer equipe, seja numa empresa, seja dentro de uma escola, a gente tem que entender muito bem quem são essas pessoas que estão participando do nosso projeto. Então, meu primeiro contato com os alunos é perguntar para eles, antes de uma palestra, então antes de eu ir fazer uma palestra na escola, porque às vezes falam em palestra, os alunos até faltam no dia, não querem ir. Então, meu primeiro contato é ir na sala, me apresentar, mostrar que eu sou um cara legal, que não é uma pessoa que está indo chato fazer alguma coisa. O Gabriel é um cara legal, hein? E perguntar para eles se eles são capazes de mudar o mundo para melhor, sim ou não. Então, ali a gente consegue primeiro quantificar isso e começar a entender quem são essas pessoas, quais são as realidades que elas encontram, o que esses alunos pensam, qual que é o perfil de cada turma, né? E a partir dali a gente começa a estudar quais as estratégias que a gente vai ter junto com os professores que estão todo dia ali comigo. Então o Fábio já teve um dia numa ação com a gente, abordar as dinâmicas e as necessidades peculiares de cada turma. Então cada turma é uma grande família, né? A gente teve um ano que a gente fez um projeto que era a Árvore da Família,
onde os alunos propuseram criar uma grande árvore seca na escola e tirar uma foto de todas as turmas para mostrar que cada turma naquele ano era sua família. Então, os alunos, para eles receberem algo novo, muitas vezes é difícil, porque eles já vêm de uma metodologia de anos dentro de uma escola. Mas confesso que para ti, que quando eles ganham uma oportunidade que eles nunca tiveram, eles abraçam assim gigante. Claro que todas as escolas, até hoje, assim, onde eu tenho trabalhado, a maior parte tem muito trabalho, muita dificuldade nos alunos trabalharem em grupo. Então, como se organizar, quem que vai ser o líder, quem que vai fazer. E no projeto a gente tem uma estratégia bem legal, é que toda semana, até a metade do projeto, a gente tem um líder diferente. Então, o que acontece? O projeto, imagina aquele aluno que ele é líder, que ele põe a mão na massa, sendo líder em um dia. E no dia que ele é líder, ele vai receber a informação, ele vai ter que determinar a tarefa, explicar para o grupo o que ele tem que fazer, mas ele não pode botar a mão na massa. Ele tem que realmente empoderar os outros a fazer. Isso é muito difícil. E no outro dia, na outra semana troca, e na outra semana também, e no final todos já foram líderes por um dia no trabalho. E daí da metade do projeto em diante, eles têm que determinar qual que vai ser o líder até o final do projeto. Então eles começam a se valorizar, a entender que eles podem, que eles também podem liderar, que o outro teve dificuldade, mas que ele também teve. Então essa troca que os alunos começam a ter e se entenderem como grupo é o que faz eles aceitarem o projeto e a ideia do desafio do projeto. Eu acho interessante, Gabriel, quando você fala assim, porque imagina você fazer alunos, tá? Você conseguir sensibilizar alunos a reformar uma sala de professores. Uhum. Às vezes o aluno fala bem assim, olha, eu não gosto daquele professor, tal, às vezes tem afinidade com um, tem com outro. Mas você sensibilizar o aluno a reformar um ambiente de professores, tá? Sinceridade, eu fiquei apaixonado quando eu vi. Com a ação tá? do ano passado, Sim, né? a ação foi fantástica. Aliás, o teu projeto é fantástico. Projeto inovador e realmente é um projeto que mexe com a gente. Mas assim, ó, às vezes as pessoas falam, né, acham que o projeto sou eu, né? Eu tô ali só gerando uma oportunidade na escola, que se a escola não abraça junto, se os alunos não veem uma inspiração e um motivo para fazer aquilo, não tem o porquê da gente realizar esse projeto. Então a sala dos professores do ano passado que aconteceu lá na escola, que é que eles falam Escola do Mariscal, né? Foi uma iniciativa da professora Cris. Ela trouxe esse desafio para nós no mês do professor, que era no dia 15 de outubro, se não me engano. Sim, 15 de outubro. E ela falou, olha, o dia 15 de outubro é um final de semana e a gente quer uma sala, a gente precisa de uma sala nova. E daí eu corri atrás e parceiro, levei os alunos, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer em um dia, gente. Em um dia a gente idealizou a ideia. Naquela semana eu passei com os parceiros e em um sábado, em um mutirão que a gente fez, a gente modificou toda aquela sala. Então, os alunos entenderam muito o que os professores precisavam, né? Entenderam o desafio que é do dia a dia deles. Então, tu vendo uma escola que é de período integral, tem uma sala tão pequenininha, não tem espaço, não tem armário. Então, a partir do momento que os professores ganham esse espaço, mas eles não simplesmente ganham esse espaço, eles conquistam isso porque são os alunos que eles estão educando que estão fazendo por eles, né? Então, eles estão vendo o resultado de todo o trabalho deles. E você falando dos professores, né, sobre professores estarem engajados e tudo mais, nós tivemos no ano passado um professor que tinha tido uma dificuldade com uma das turmas, né, e ele foi escolhido para ser regente no projeto junto com essa turma, e a gente viu eles entendendo o professor, as dificuldades, o dia dele e abraçando esse professor e esse professor abraçando as turmas. E o grupo dessa turma que era desse professor ganhou o projeto, né, e fez um projeto que o município também abraçou e tornou real na cidade. Como é que você faz para escolher a escola, para escolher o ambiente que vai ser transformado? Como é que você age em relação a essa questão? Então, assim, a escola que vai desenvolver o projeto, né, cada ano a gente tenta trabalhar numa escola diferente. A escola é definida junto com a Secretaria da Educação. Então, a gente vê nesse ano qual é a escola que precisa de um trabalho diferenciado, ou que realmente é a vez dela merecer algo que leve ela além ou que está passando por alguma dificuldade. Então, a gente determina a escola nesse sentido, junto com a Secretaria de Educação. O espaço a ser reformado, ampliado, a partir do momento que eu entro na escola e a gente entende os desafios que essa escola tem, a gente faz um diagnóstico, digamos, do que a escola pode melhorar,
os alunos e a próprio corpo docente, eu vou ouvindo aqui o que, que um quer, o que, que o outro precisa, e a gente entende qual que é essa prioridade. Esse ano, né, em Penha, foi a reforma da espaço de biblioteca. Hoje a escola de Penha, né, é a única escola que tem uma biblioteca ainda no seu espaço, né? Hoje a gente vê, infelizmente, a realidade dos municípios tendo que ter mais salas de aula para cumprir a meta com os alunos e botando as bibliotecas se tornando um fundo da sala de aula, né? Então são nichos, os livros não tem mais um espaço para os alunos sentarem, lerem um livro. Esse ano, principalmente na escola que eles falam a escola do Olaria, né? Os alunos trouxeram a necessidade para nós que foi de nossa, nossa escola não tem tanto espaço de socialização e um dia eu estou estressado, eu quero parar, ter um canto para ler, para ficar na minha e a gente não tem onde. E daí começou a trabalhar esse pensamento de que a escola tinha uma biblioteca, que ela tem uma história com essa biblioteca, que o espaço pode ser melhor e que, opa, e aí, os alunos podem ajudar? Até o Fábio participou no dia que a gente levou os alunos na biblioteca, né? E a gente perguntou para eles o que tem que estar aqui, o que não tem que estar aqui, o que vocês entendem que dá para fazer nesse espaço, né? Então, o espaço que vai ser feito não vai ser só uma biblioteca, né? Vai ser um espaço que vai ser feito para recepcionar os pais quando vêm na escola. Vai ser um espaço didático que vai ter um jogo onde vai interagir com a leitura. Vai ter um canto de leitura para abranger mais idades, vai ter uma cortina que eles podem fechar e ter um espaço de palco dentro da própria biblioteca. Vai ter um espaço onde a gente vai ter caixotes para os alunos deixarem os seus livros e terem a responsabilidade de pegar e devolver os livros, né? Então, como pensar esse espaço que ele não seja apenas mais um espaço? Eu falo muito para os meus clientes como arquiteto, né? Que na casa da gente, quando vai receber alguém, por exemplo, tu põe uma mesa, posta uma mesa bem bonita para receber os amigos, e às vezes os amigos estão chegando e tu ainda está lá tomando banho. Mas tem uma mesa posta, aquela mesa já faz com que as pessoas se conversem, tomem um drink, comam alguma coisa. A escola tem que ter essa mesa posta que é o espaço dos alunos. Que o aluno entre e por si só ele interaja com o ambiente escolar. Então o nosso projeto foca muito nisso, no que o projeto pode fazer por eles, no que eles podem fazer na escola e no que isso pode mudar essa realidade escolar. Superar esses desafios da educação, que a gente sabe que não é fácil, todo dia tem um desafio novo na educação. Sim, e quando você fala sobre isso, nós conseguimos contemplar nos seus olhos, são olhos que, poxa, realmente quem ama o que está fazendo. Para alguns podem até achar que, mas olha, ele está fazendo simplesmente por fazer. Não, ele faz porque você faz porque você ama. E a gente consegue contemplar isso olhando para você. Todo engajamento da tua parte, tá? Você realmente se doando por esse projeto, você querendo ver a coisa acontecer. Tanto que, inclusive, você até colocou agora os óculos de realidade virtual para eles poderem ver como é que vai ficar aquilo que eles vão fazer. Vão colocar a mão na massa, vão movimentar, vão mover, entendeu? E você tem toda uma equipe parceira também que te auxilia, pessoas que acreditam no sonho, porque até então é um sonho. Imagina você olhar para o ambiente e falar bem assim, poxa, o que vai ser aqui? E de repente você vê aquilo transformado. Deve ser maravilhoso. O projeto, quando eu entro na escola, né, eu gosto de dizer que eu nunca prometo nada. Tudo parte dos alunos e de quem vai abraçar essa causa. E quando a gente traz a realidade virtual para o mundo do aluno, para dentro da educação, porque nós vemos num período onde os jovens ficaram 2 anos em casa, basicamente aprendendo, estudando, o desafio da educação de escolas que não estavam preparadas, de professores que tiveram que comprar notebook, melhorar a internet e conseguir conciliar a vida pessoal junto no ambiente de casa com o seu trabalho. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Foi um desafio para a educação gigante. E as escolas ainda hoje não estão preparadas para receber a tecnologia. A gente percebe isso com os próprios professores, com a estrutura física da escola. Então, quando a gente pensa um espaço onde os alunos idealizam aquele sonho, e a gente traz uma realidade virtual, que é um mundo, hoje o mundo virtual ele já existe, já é uma coisa que se vende, é um negócio, e eles conseguem colocar um óculos de realidade virtual e perceber e tocar naquele espaço que ainda não existe, mas que agora esse sonho está tão mais perto. Então, a forma como a gente trabalha é o que transforma, que nem tu falou, eu vejo isso nos teus olhos. Muitas pessoas pensam, poxa, mas ele está ganhando o quê para estar ali, né? Hoje eu faço um trabalho totalmente voluntário, que não tem custo nenhum para o município,
que eu não ganho lucros por isso, né? É uma coisa que eu tô me doando para isso, que eu acabo acordando mais cedo, indo para a escola, estando ali junto com a escola e ainda mais conseguindo cumprir a minha meta de trabalho, que eu também tenho minhas 8 horas de trabalho, eu não deixo de trabalhar, né? Mas essa questão do óculos é muito além de um espaço. É o aluno perceber que ele pode, que a ideia dele é possível. E muitas pessoas me perguntam, nossa, mas como é que tu consegue empresas? Né? Tanta gente faz tanto de coisa e não consegue. Por quê? Porque eu aprendi a vender os sonhos da escola, dos alunos, para as empresas, de uma forma que, quando eu comecei a trabalhar, né, eu falo que eu vendi a ideia assim, contratar um profissional que atua pelo social é você ajudar o social de forma indireta. Então, quando você traz para uma empresa, quando a gente leva, a primeira coisa que a empresa pede, né, em maior parte, como eu vou monetizar essa ideia? Como isso vai me trazer algum retorno? Porque retorno do coração, de benfeitoria, então isso eu ajudo, eles podem ajudar de N formas, mas por que eu vou ajudar essa ideia? Esse é o grande diferencial. Que eles conseguem ajudar, transformar, reutilizar materiais e fazer a diferença. Então, levar os professores, as empresas, para dentro da escola, conhecer a realidade e ver que o que eles vão fazer não vai fazer uma diferença, vai ajudar a mudar o mundo desses alunos que são a nossa futura geração. Né? Então, quando eu comecei o projeto, que eu perguntei, você é capaz de mudar o mundo, sim ou não? E eu peguei uma frase de um aluno desse ano que tem uma dificuldade auditiva e me disse assim, eu sou capaz de mudar o mundo? Sim, eu sou surdo e já mudei o seu mundo. Então, quando tu traz esse tipo de pensamento e tu vê que aquele aluno tem uma dificuldade, mas todo o potencial que ele pode trazer para os outros, é o que as empresas veem como diferencial. Que ela está fazendo muito além do que ela poderia. Ela não está pensando só no lucro, mas no retorno que isso vai trazer para o mundo ao redor dela. Gabriel, é interessante estar conversando contigo e também entender um pouquinho a tua história. Tá, você foi aluno do Manuel Henrique, você contou um pouco a trajetória, aquele aluno que estava ali e de repente viu todo o ambiente escolar precisando de reforma, de mudança. De repente você foi estudar dentro de um outro espaço, porque a tua escola foi passar por reformas e de repente está aí o Gabriel, virou arquiteto. Mas as dificuldades que você vê, Gabriel, como você passou como aluno, porque chegar arquiteto, tá? Você não é de família abastada financeiramente, pelo contrário, você realmente veio de uma família que lutou para ter as coisas, como você mesmo, Sim, uma pessoa sim. que luta, tá? Trabalha suas 8 horas por dia para conquistar suas coisas, conquistar aquilo que você deseja. Quais as dificuldades que você enfrentou como aluno para chegar realmente arquiteto e hoje está aí, contribuindo socialmente falando? Quando eu me formei na escola, nós tivemos 100 formandos, né? E um desafio nosso primeiro lá, que foi uma coisa que me inspirou, foi como que nós íamos fazer a nossa formatura? Era muito caro e a gente queria algo grande, a gente não queria pequeno. E a gente correu atrás e teve uma das maiores formaturas Teus sonhos sempre são que o Manuel teve no Parabéns. ano, sabe? Porque a gente engajou as pessoas. Quando eu decidi que eu ia fazer uma faculdade, eu trabalhava com a minha mãe, ela estava começando uma loja, as coisas não estavam bem financeiramente, e eu larguei tudo que eu tinha e fui para uma outra cidade, morar de favor, acordando 5 horas da manhã, voltando para casa depois da faculdade, meia-noite, 1 hora da manhã, dormindo 4 horas por dia, com aquele saláriozinho que na época era 600 e poucos reais, salário mínimo, com aquilo para sobreviver, para pagar aluguel. Então, assim, não foi fácil. Quando tu determina que você quer algo na sua vida, você entende que você precisa abrir mão de algo. Então, eu abri mão de comprar roupas novas, de sair. Imagina, numa fase que eu tinha 19 anos, então que eu queria curtir o mundo, né? Não foi fácil. E também abri mão de sonhos. Então, eu tinha outros sonhos na minha vida. Eu gostava de cantar, gostava de desenhar, gostava de tanta coisa. E eu decidi arquitetura. Porque eu entendi que aquilo ia muito além de um sonho. Aquilo era o meu papel no mundo, né? Então, quando a gente trabalha esse projeto dentro da escola, entende essa necessidade, a gente começa a entender, o aluno também consegue ver e visualizar na gente uma inspiração para também ser a diferença. Então, hoje a gente tem, ontem quando eu cheguei na escola e a gente foi receber os apoiadores, e que a gente recebeu uma aluna, também ali do 8º ano, ela falou, olha, eu acho que eu vou ser arquiteta. Cara, aquilo me encheu o coração, sabe? Por saber que a gente também consegue inspirar outras pessoas, independente das dificuldades que a gente passou, né?
Sim, principalmente não é só inspirar, né? É inspirar, é motivar, é transformar. É realmente o que você faz, inovar. Você inova. Porque quando você traz isso aos alunos, você traz uma tecnologia totalmente diferenciada, você traz um pensamento diferenciado. E você mostra para eles que eles são capazes. Uhum. E hoje nós vivemos uma geração que, infelizmente, as pessoas acabam rotulando como uma geração complicada, uma geração que a gente não sabe como é que vai ser. E quando você consegue descobrir a essência, tá, Uhum. daquele menino, você consegue ver o potencial dele. É como eu acho que se você estivesse olhando para você lá atrás, às vezes as pessoas não davam credibilidade devida, Uhum. e tá aí o Gabriel fazendo a diferença. Eu encontrei ao longo do projeto muitas histórias, assim, que a gente gosta de contar. Não sei se eu posso contar uma história Fica à aqui. vontade. É, quando eu comecei o projeto na EJA, em 2018, Balneário Pissarras, porque o projeto já trabalhou em várias modalidades do ensino, inclusive a EJA, né? Então eu estava acostumado a trabalhar com alunos de sétimo, oitavo até o terceirão. Quando incluímos a EJA, e incluímos todas as turmas da escola da EJA de Balneário Pissarras, é, nós tivemos um aluno que no início do projeto eu peço para que eles deem duas palavras que sejam importantes e que eles queiram ter no projeto deles até o final. E esse aluno chegou no final, ele devia ter uns 19 para 20 anos, escreveu no quadro a palavra sexo, grande, na zoação mesmo, sabe? Eu fui, apaguei, eu olhei para ele e falei, cara, por que que tem que ter sexo no teu trabalho? Porque quando a gente ouve uma palavra e a gente analisa, olha a pessoa e já rotula ela, a gente cria muitos pensamentos na nossa cabeça. E eu queria entender o que ele pensava sobre isso. Ou como ele iria transformar a brincadeira em algo sério. Porque muitas brincadeiras têm um fundo de verdade. Esse aluno foi para o fundo da sala, a professora disse que ele nunca pensou tanto dentro de sala de aula, pensou, me olhou assim, e ele falou, cara, meu pai está preso, a minha mãe me abandonou e eu moro com a minha avó, que já é uma senhora, bem velhinha. Se eu não tiver uma mulher, fizesse sexo e ter meu filho, como eu vou ter a minha família? Então a gente começou a entender que aquela brincadeira dele era um sonho ou um medo de ficar sozinho. Então nós trouxemos um rapper para dentro da escola, criamos uma música sobre o valor da família e eles ganharam o projeto Arque Nova Escola daquele ano. Puxa, Então, como a gente pode usar, às vezes, uma brincadeira, uma coisa que o próprio professor no dia a dia não consegue dar uma atenção para o aluno, e a gente sabe que muitos alunos têm realidades bem complicadas em casa. Então, como tu transformar isso, principalmente na EJA, que trata essa realidade dos alunos, né? É um resgate de pessoas que estão buscando uma oportunidade. E o projeto ele vem para abraçar cada sonho, cada brincadeira, cada ideia. Eu falo muito para os meus alunos quando eles querem criar um projeto, eles estão num grupo de 4, 5 e um diz, meu, mas isso não dá para fazer. Eu dou uma frase que eu criei que é assim, ó. O tempo, né? As grandes ideias loucas precisaram de tempo para se tornar real. Então, dê tempo para ideias de vocês se materializar e criar. Então, trabalhe em cada dia um pouquinho, né? Então, eu acho que esse também seja um dos grandes desafios do nosso projeto. Gabriel, perguntando para você, então, medos que o Gabriel tem. Medo, cara. Eu acho que o maior medo que eu tenho é de decepcionar minha família. Acho que a minha mãe, meu pai, minha irmã são a minha essência. Tudo que eu faço é pensando nesse futuro, nesse mundo que a gente quer ter melhor para minha família. Eu acho que esse é o maior medo é um dia não de decepcionar minha família, principalmente minha mãe. Teus sonhos, querido. Ah, o meu sonho é mudar o mundo para melhor, né, cara? O projeto que eu criei é isso. A gente pensa assim, às vezes conversando com os nossos amigos, todo mundo dizendo, nossa, acho que nós vamos ser a última geração que vamos ver o mundo, né? Ou o mundo como ele está hoje. E eu quero acreditar que não, eu quero acreditar que a gente pode mudar o mundo. Então, o meu grande sonho é um dia poder mudar o mundo para melhor, né? Eu fico lisonjeado contigo porque eu consigo contemplar também nos teus olhos, tá? Esse semblante de lágrima, porque realmente a felicidade é lindo isso. É lindo poder entender que enquanto tantas pessoas querem transformar o espaço geográfico, querem mudar cidades, você simplesmente quer mudar o ambiente escolar. E mudando o ambiente escolar, a gente está mudando pessoas. E lidar com pessoas, e quem não ama pessoas, eu acho que não se ama. Eu consigo ver isso em você, muito amor por pessoas. Eu falo muito que o meu trabalho, né, quando a gente começa a fazer arquitetura, ninguém fala que a gente vai estar ali para resolver problema, né? Só pensa em desenho, na casa, no croquis, mas a arquitetura é você resolver problema todos os dias. É você estar fazendo uma construção onde você tem 20 empresas envolvidas e você tem que gerenciar tudo isso. E
Então, quando a gente leva isso para dentro da escola de arquitetura, os alunos começam a ver os problemas da escola de uma outra forma. E como que eles podem solucionar, né? Eu acho que o projeto, o grande diferencial dele é fazer com que os alunos tenham esse olhar diferenciado para um problema que existe na escola. Porque esse mesmo aluno que faz pela sua escola, quando estiver na sociedade, quando estiver dentro de uma empresa, vai ver que nos problemas que vão acontecer, ele também pode fazer algo. Pode ir além do que apenas estar ali fazendo aquele serviço, aquele papel e buscando crescer e fazer diferente também. Como é que é o nome da sua mãe? A Cirlei. Cirlei. Olha, Cirlei, queria te parabenizar por esse filho maravilhoso, tá? Que hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de poder entrevistar aqui no Corujão Mar Azul. E parabéns pelo teu trabalho de mãe maravilhoso que você realizou. E tá aí o resultado. Quer dar uma palavra para a mamãe? Fica à vontade. Mãe, um beijo, te amo. A pessoa mais esforçada que eu conheci na minha vida, meu grande exemplo. Um beijo pra senhora. E ele não vai te decepcionar, fique tranquila. Gabriel, então nós estamos falando sobre todo o teu projeto, tá? Como você mesmo fala, o projeto não é meu. Sim, nasceu no teu coração e você conseguiu cativar pessoas, colocar pessoas para estarem participando com você. Isso é muito bom, tá? É muito bom a gente poder realmente sentir que tem pessoas querendo mudar o mundo. E olha que interessante, mudar o mundo da forma correta, mudar através da educação, mudar através, trabalhando com as crianças que às vezes são desprovidas às vezes dessa oportunidade. Como você mesmo falou, tá? Que já teve tantas dificuldades no teu dia a dia e conseguiu superar, vencer. E quando as pessoas começam realmente ter essa capacidade de desvencilhar esses nós, desatar esses nós, elas realmente fazem as coisas da melhor forma possível. Nós temos uma história no projeto Arquinova Escola, que uma das frases dos alunos no início, assim, ele é um filho de pedreiro, e ele falou que o pai dele, quando ele disse que ele é capaz de mudar o mundo para melhor, ele disse que não, porque ele era filho de pedreiro e o pedreiro não mudava o mundo. E, cara, eu trabalho com obra, né? Então, eu vejo pedreiros construindo sonhos comigo todo dia. São eles que fazem a obra se tornar real. E aquilo me indignou muito, aquele pensamento. Assim, aquilo de você dormir incomodado, sabendo que alguém pensa dessa forma. E quando eles propuseram uma ação, eles pegaram a ideia do trapiche ali da Praia Alegre, né, na cidade de Penha aqui. E a ideia deles foi colorir todos os trapiches dos pescadores para trazer mais vida. E que preservasse essas casinhas que a gente sabe que a madeira no tempo ela se desgasta. Então se tu tem uma proteção a mais, tu consegue proteger. E esse aluno dizendo assim, se nós fizermos isso eu vou poder dizer para o meu pai que eu pude fazer. Então quando você vê, tu fala dessa realidade, a gente pega a realidade desse aluno, mesmo que difícil, mesmo que dura, mesmo com o aluno desacreditado pela própria família, ele ser o exemplo para a família dele que ele pode, né? Então a gente sempre diz assim, ó, que nós filhos temos que ser pelo menos ou igual ou melhores que nossos pais, os nossos filhos também. Então a gente trabalhar com que esse aluno tenha essa percepção de que ele pode ir muito além do que a realidade dele permite, né? Bem, nós estamos aqui com o Gabriel Volpi, projeto Arquinova Escola. Tá? Gabriel tem contribuído muito para mudar o cenário educacional e hoje você tem atuado com o teu projeto em 2 cidades, não é isso? Isso, é a primeira vez que o projeto está abrangindo Balneário Pissarras e Penha. Então ele sempre estava atuando ou num município ou no outro. A gente teve o ano de 2019 que nós fizemos um desafio, mas não foi no formato que ele é aplicado hoje, né? Então agora em 2023, né, 2022 foi só em Penha, 2023 é a primeira vez que a gente tem intercâmbio entre 2 municípios, né? Então como a gente tem essa dificuldade de deslocamento, e o intercâmbio ele acontece só no final, a gente buscou esse desafio de como as escolas poderiam se conhecer de forma tecnológica antes de se conhecer pessoalmente. Então a nossa estratégia foi que cada escola fizesse um vídeo desafiando a outra escola e mostrando como é que a escola funciona. Então a escola de Balneário Pissarras desafiou a escola de Penha sobre o esporte, como que é a prática esportiva da escola, se eles são tão bons como disseram que era. E a escola de Penha desafiou o Balneário Pissarras sobre inclusão. Será que a escola de vocês tem inclusão? A nossa tem. E mostraram como a escola trabalha com isso. Então é o primeiro ano que a gente tem esse desafio, a gente ainda não encerrou o projeto, estamos na reta final, mas com certeza vai dar tudo certo para uma escola visitar a outra e entender mais um pouco da realidade deles e encerrar o projeto em grande estilo. Eu sei que você tem se desdobrado nos 50, né? Nem vou falar 40.
Mas olha só, vamos falar mais ou menos assim, para dar conta disso tudo não é fácil. E o Gabriel tem desejo de expandir o projeto para outras cidades? Um sonho que nós temos é criar, além desse projeto, capacitar outros professores, outras escolas, outros municípios para multiplicar essa ideia. Então, um dos sonhos meus também seria trabalhar com essa questão da capacitação dos professores. Esse ano, quando nós fizemos a palestra para todos os professores da rede de Balneário Pissarras, eles perguntaram, mas como que eu posso usar na minha aula, sim, fora desse período de que você está aqui? Porque eu vou embora e os projetos, as ideias vão ficar, e eles querem dar sequência. Então, essa é uma forma da gente multiplicar com mais municípios, né? Essa capacitação junto às entidades, ou em parceria com outros órgãos, né, municipais ou estaduais, para a gente poder levar isso. Uma outra ideia seria a gente criar uma grande rede de amigos do bem, né? Um aplicativo, como se fosse um Pinterest de boas ações da educação, onde os alunos fossem pesquisar, os educadores fossem pesquisar, e ali teria todas as ações que as escolas podem botar em prática. Muitas ideias prontas, muitos feedbacks entre os professores, que ainda o aplicativo é um sonho um pouquinho maior, mas que eu tenho certeza que a gente vai chegar lá também. Pessoas que querem ajudar o teu projeto, como é que fazem para te localizar, telefone, quiser deixar? Isso, hoje nós temos o nosso site, Instagram, né, que é o www.arquinovescola.com.br, e também temos o meu Instagram, que é o Gabriel Volpe Arquiteto. Por lá, qualquer um pode entrar em contato, né, entender mais do projeto, eu mando todos os conteúdos, as empresas parceiras hoje, muitas chegam por lá também, e veem os vídeos, ou que o município lança, né, e por ali eles podem entrar em contato com a gente e ver como a gente pode ajudar as escolas. Ou na ação que a gente vai desenvolver direto em cada escola, que vai acontecer agora. Uma ação acontece agora em Penha, no próximo final de semana, né? Então a gente diz que pós-dia das crianças e pós-dia do professor, hoje, se eu não me engano, é dia da poesia também. Então a gente traz a reforma da biblioteca como uma grande homenagem, né, a esses educadores que são os nossos verdadeiros heróis, né? E através dos nossos conteúdos do Instagram e do nosso site consegue entrar em contato comigo para ajudar as escolas. Já externo então a gratidão e um abraço para você, Rita, que é diretora do João Antônio Pinto, tá? Todos os professores também pelo dia que tiveram dia 15. Tá bom? Externando todo o carinho que a gente tem, o carinho pela educação, os educadores que realmente fazem a diferença, que fazem a coisa acontecer, como você. Te considera um professor também, porque tem se doado o máximo e tem feito com maestria, tá? Cativando e cultivando não somente a arte da docência, mas principalmente tocando no coração das crianças e mostrando para elas que são capazes de mudar não só o ambiente escolar, mas mudar a vida delas para melhor. Certo. Gabriel, muito obrigado pela tua agradeço, participação. Fábio, valeu. De coração, tá aqui no Corujão Mar Azul. Os portas vão estar sempre abertos para te receber. Obrigado por esse trabalho maravilhoso que é o Arqui Nova Escola, tá? Que você possa expandir esse projeto para outras escolas, para outras pessoas, que você consiga realmente atingir teu objetivo maior. Tá? Desejo de coração. Nós vamos estar hoje nos despedindo, nosso Corujão Mar Azul, passando um vídeo desse projeto maravilhoso, tá? Que as pessoas possam realmente que legal, conhecer. Surpresa para mim, não estava sabendo disso aí. Surpresa para você, já deu o like para a mamãe, né? É isso. Quero agradecer também a oportunidade. A gente sabe que todo veículo de mídia que ajuda a contribuir com compartilhar essas ideias, inspira também as outras pessoas através do que a gente realiza a fazer na sua escola também, a compartilhar. Às vezes uma pessoa que não tem condições financeiras, mas consegue estar ali doando o seu tempo para também ajudar. Então, espero que vocês tenham gostado e quem sabe em breve a gente está de volta aí. Você é uma pessoa iluminada, tá? Você é uma pessoa que transmite Fábio. paz, transmite alegria onde você vai. Pode ter certeza que você contagia. Não só alunos, mas contagia professores, toca no coração de pessoas. E hoje quem se aproxima de você, se aproxima porque vê em você, realmente. Tá? Você não é só um projeto, você é a realização de sonhos de projetos que realmente mostram que é capaz de fazer a diferença. Tá? Que Deus possa te iluminar muito e que onde você vá, você sempre possa transparecer. Essa pessoa maravilhosa que você é. Corujão Mar Azul se despede. Aquele abraço a todos. Estamos juntos! Valeu! Olá pessoal, me chamo Gabriel Volpe, sou arquiteto e urbanista e inovador social.
parceria com o município de Penha, na Escola João Batista da Cruz, realizamos uma ação da revitalização da sala dos professores. Foi uma grande surpresa para esses que são os nossos verdadeiros heróis, que cuidam do futuro das nossas crianças todos os dias. Deixo para vocês um pouquinho do antes e o depois de como foi realizada essa ação em parceria com alunos, professores e empresas parceiras. Espero que vocês gostem. Valeu! Esta era a sala dos professores antes da reforma. Momento da entrega da sala. E essa foi a reação dos professores ao verem a nova sala inteirinha para eles. E este foi o resultado final de toda a ação realizada entre alunos, professores e empresas parceiras. Feliz Dia dos Professores!